Bom, e brasileiros estão à procura da embaixada de Israel dispostos a lutar contra o grupo terrorista Hamas. Entre 100 e 150 e-mails por dia têm sido enviados para a representação diplomática israelense no Brasil. Em nota, a embaixada israelense informou que os brasileiros só serão convocados se também possuírem cidadania israelense e se já tiverem feito serviço militar obrigatório em Israel. Nesta sexta-feira, um grupo de 175 israelenses que estavam em países da América do Sul embarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos de volta a Israel para ajudar no conflito. Segundo o Consulado de Israel no Brasil, eles têm idades entre 20 e 30 anos e foram convocados pelo serviço militar. E aí, Silvio, a procura aí de brasileiros, que estão procurando a Embaixada de Israel dispostos a lutar contra o terrorismo, contra o grupo terrorista Hamas em Israel. Olha, Paula, é aquilo que a gente falou a semana inteira e nós vamos fechar a semana repetindo, né? O mundo está assistindo num misto de indignação, de dor, de angústia. Nós aqui encerramos todos os programas durante a semana com um nó na garganta, cenas que mostram o avanço da barbárie contra a civilização. É disso que se trata. Então, essa reação de brasileiros que têm uma ligação, evidentemente, com Israel, judeus talvez, mostra claramente que as pessoas querem se posicionar, elas querem deixar muito claro de que lado elas estão. Isso não tem nada a ver com a causa palestina, não. Vamos sempre esgotar esse debate, porque a causa palestina, justa, honesta, legítima a ser debatida, a criação de um Estado, ela está sendo usada como cortina por aqueles que não querem se posicionar entre a barbárie e a civilização. Portanto, quem está, eu vou utilizar aqui o jargão da moda, passando pano de alguma forma, quem está recorrendo a qualquer conjunção adversativa, atenuante, a um mas, um contudo, um porém, para se referir ao que a gente está assistindo no mundo, olha, está se colocando numa posição muito difícil diante da história. Então, o que esses brasileiros estão fazendo é se manifestar e deixar claro de que lado eles estão. Eu agora há pouco, por exemplo, eu falava sobre alguns países e falei menos o Brasil, e até alguém ainda pegou no meu pé aí no chat e disse, eu não, eu brasileiro não, é claro que não. Eu me referia ao governo brasileiro, me referia ao partido que governa o Brasil e os seus satélites e aqueles que, de alguma forma, se submetem a esse governo na nossa imprensa, infelizmente. É disso que se trata. Então, essa menção dos brasileiros a procurarem oferecer ajuda é algo que mostra aquele espírito humano, que é diante de uma tragédia você quer estar do lado de quem você acredita que está sendo atacado, que é vítima, e não relativizar como se houvesse qualquer possibilidade de equidade, né, de imparcialidade, de dois lados justos entre Israel e o terror do Hamas. Isso é impossível. E ainda lembro, porque nessa nossa reportagem de capa, que é um resumo do trabalho da nossa equipe, do site da Revista Oeste, da nossa produção do Oeste Sem Filtro, o Brasil, não é de hoje que o Brasil está do lado errado dessa história. Em fevereiro, a Marinha Brasileira, por determinação do presidente da República, por determinação do governo, permitiu que uma fragata e um porta-helicópteros iranianos, já utilizados no passado para eventos de terrorismo, segundo a própria embaixada americana alertou, atracassem no Rio de Janeiro. E eles permaneceram lá, olha, até pelo menos março. Então o Brasil já fazia um gesto em relação ao Irã, numa clara provocação aos Estados Unidos. E eu aproveito o gancho do Irã, eu ia fazer isso no final do programa, Paula, peço licença, para recomendar a quem estiver nos assistindo o artigo da Ana Paula Henkel na revista desta semana, intitulado Um Desastre Anunciado. Eu queria pedir permissão para ler um breve trecho que eu tinha separado para ler no final, mas como o Irã vem à tona, isso tem muito a ver com a política americana, de certa forma, né? E abre aspas, bem antes da eleição presidencial norte-americana, em novembro de 2020,
muitos caminhos já indicavam que uma possível vitória da chapa Joe Biden-Kamala Harris tinha potencial para ser a sonhada conquista para o regime iraniano, mas um desastre para os americanos e para o mundo. Outro ponto vexaminoso do atual governo foi a despreparada retirada das tropas americanas do Afeganistão, que mostrou ao mundo que o caos democrata vai muito além das desastrosas políticas econômicas. Já já é possível que a gente esbarre nos talibãs em algum momento nessa jihad global convocada. Continuo com a Ana. O desastre militar histórico de Joe Biden deixou para trás cidadãos americanos e aliados dos Estados Unidos um futuro sombrio para mulheres afegãs nas mãos do Talibã e mais de 85 bilhões de dólares em equipamentos e veículos militares, muitos dos quais já foram parar nas mãos do Hamas, os terroristas financiados pelo Irã. Estamos voltando um pouquinho na história, não muito, mas talvez isso tenha muito a ver com o que a gente está assistindo em relação à participação do Irã nisso tudo. Perfeito, Silvio. Bem lembrado, pedi até para a produção exibir o texto da Ana, já publicado nessa edição 186 da Revista Oeste. Um desastre anunciado, exclusivo para quem é assinante aqui da nossa revista digital. Aproveito mais uma vez para convidar você que está aí nos acompanhando para também se tornar o nosso assinante, apoiar o nosso jornalismo independente. Lembrando aqui que todos os dias a gente faz Oeste Sem Filtro, a gente transmite Oeste Sem Filtro aqui no YouTube e nós não somos monetizados, nós não recebemos, nós transmitimos esse conteúdo gratuitamente para você que está aí todos os dias nos acompanhando. Então a gente pede que você também nos ajude assinando a nossa revista digital com conteúdo exclusivo dos melhores jornalistas do Brasil e aí assim a gente continua com o nosso trabalho de todos os dias de trazer para você a notícia com seriedade, com transparência, com a verdade e com respeito sempre aos fatos, né, Augusto? Olha, Paula, eu defendo veementemente a paz, né? Até o fim, não gosto, né, da paz, quando há uma ruptura da paz, eu faço essa ressalva. Mas eu não confundo o pacifista até radical, intenso, com o poltrão, né, que opta pela neutralidade covarde. Por isso eu louvo a coragem dos rapazes aqui, dos brasileiros de origem judaica, de ascendência judaica, que estão se preparando, estão aceitando juntar-se voluntariamente, né, muitos, às tropas israelenses, porque isso é uma prova comovente de coragem. Coragem é vencer o medo, eles sabem o que está acontecendo por lá, eles não acham que a guerra é um passeio, como parecem achar os que se manifestam nas ruas a favor do Hamas e não viajam para a Palestina neste momento, vão para lá. Tem o exército do Stedley, por exemplo, se manifestando. Mande as tropas lá para a área conflagrada. O PCO não se juntou ao Hamas, mas manda uma tropa qualquer. Tem o exército do Stedley e também tem as tropas permanentemente aquarteladas aí do comandante Dirceu, né? Essas, como eu digo há muitos anos, só matam de rir os alvos que elas escolhem, essas tropas do Dirceu. Mas está aí, Dirceu é outro, está solidário com a Palestina, com o Hamas, mande tropas para a Palestina e encarem as consequências.